Há só uma diferença, um elemento que tem, que é a questão da preparação do sermão. Então, em muitas igrejas, os sermões não são preparados com antecipação, né? Mas na nossa igreja, os pregadores, nós preparamos a mensagem que nós falamos nos cultos, né? E uma coisa muito interessante é que eu fiz um curso de homilética, que é a arte de pregação, né? Mas esse curso que eu fiz não foi com o Leandro Quadros, que esse curso é muito famoso. Eu fiz com o do professor Gilberto Silva. Alguém conhece? Alguém conhece o Gilberto Silva? Então, nesse curso eu me sinto uma aluna do nível básico ainda, na questão de pregação. Bem do nível básico. Apesar de eu ter 1,5 m quase de altura, a mensagem dessa manhã é grande, viu? Poderosa. Então eu peço para vocês, e peço a Deus também que o Espírito Santo ilumine a minha mente, que eu possa falar a mensagem dele. Peço que vocês abram comigo a Bíblia de vocês. Vamos abrir juntos lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24. O texto base, o verso base para esta manhã está no versículo 14 do capítulo 24, e o versículo 14 fala assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas antes de determos nesse ponto aqui, desse versículo bíblico, nós vamos dar uma contextualizada no que Jesus disse nos versos anteriores. Então, nos versos anteriores fala assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhavam, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. Só um adendo aqui que eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? Pode dar diferença um pouco nas palavras aí da sua Bíblia. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Esses versos aqui, eles podem ser divididos em 3 grupos, que são os sinais no mundo social, os sinais no mundo natural e também os sinais no mundo religioso. E será que esses sinais, eles estão se cumprindo no nosso presente tempo? Vamos ver alguns sinais no mundo social. Temos algumas imagens aqui. Esse ano se deu início a uma guerra, e essa guerra ainda não acabou, que é a guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, de acordo com a Gazeta do Povo, estatísticas de agora, existem agora pelo menos 28 países no mundo que estão em conflitos ativos. Eles estão sempre em conflitos. E também, de acordo também com um site, diz o seguinte, que a entrada da OTAN na Ucrânia pode levar à Terceira Guerra Mundial. Essa manhã eu abri alguns sites, eu sempre olho na CNN, e a CNN estava falando que em 10 anos os Estados Unidos, nós poderíamos presenciar uma guerra civil. Já uma outra estudiosa nas questões políticas, ela disse que até 2024 nós presenciaremos uma guerra civil nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse ano, se você abrir alguns sites, pesquisar lá no Google assim, guerra civil no Brasil, muitos já disseram que nós poderemos presenciar aqui no Brasil também uma guerra civil em breve. Então, esses sinais que estão acontecendo, eles estão aumentando. Há 200 anos atrás não tinha tantas guerras quanto tem hoje. Há 100 anos atrás não tinha tantas guerras quanto tem hoje. Já tiveram várias guerras, principalmente as que marcaram o século XIX,
do século XX também, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós também temos sinais no mundo natural. Esses sinais, eles estão acontecendo e eles estão acontecendo de forma bem avançada. Aqui nós temos algumas imagens aqui. Alguns dias atrás podemos presenciar que uma das cidades de Santa Catarina foi alagada, né? Então, houve vários alagamentos, deslizamentos de terra, aumentaram e muitos deslizamentos de terra, também terremotos. No estudo bíblico Sinais da Volta de Jesus, nós temos uns dados, algumas estatísticas de vários terremotos que começaram a acontecer ao longo da história. E eu lembro que lá em 1600 houve 4 grandes terremotos. E depois esses terremotos foram aumentando. Só que agora, todos os dias no mundo, em algum lugar do mundo, acontece pelo menos um terremoto. Aqui, ó, eu entrei num site hoje de manhã, vocês não vão conseguir enxergar, mas desse lado esquerdo aqui está a data, aqui o grau do terremoto aproximado e também os países. E pelo que eu passei uma olhadela assim, rápida, eu vi que nessa última semana, em todos os lugares do mundo, aconteceu pelo menos um terremoto. Eu vi que na Bolívia aconteceu essa semana, no Peru, na Argentina, no México. Essas listras amarelas aqui são os graus onde os terremotos foram mais fortes. E aqui na América do Sul aconteceu também no Peru, aconteceu na Bolívia e na Argentina. Então, esses sinais que mostram que Jesus está bem perto de voltar, eles estão acontecendo com muita intensidade no mundo. São sinais no mundo natural, mas também nós temos um outro sinal que é no mundo religioso. Não sei se tem alguma imagem aqui, mas por uma pesquisa rápida que eu fiz, tem alguma imagem aqui? Não? Eu fiz uma pesquisa rápida que em vários continentes existem pessoas dizendo que eu sou Cristo. E essas pessoas, Jesus disse que seriam falsos cristos e também falsos profetas que estariam enganando, se possível, até os próprios escolhidos. Então, aqui é só um panorama para a gente se situar, para nós chegarmos no versículo 14. Bom, o que acontece? Nós temos esse contexto aqui, mas aí nós parecemos que nós estamos numa missão impossível. Como que o Evangelho, porque Jesus diz aqui no versículo 14, que o Evangelho do reino será pregado a todo mundo, a testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Se o Evangelho não for pregado a todo mundo, não haverá o fim. Bom, essa profecia desse versículo também, em partes, foi cumprida lá no tempo de Paulo, onde ele disse, obrigado, Lua, onde ele disse que o Evangelho seria pregado. E esse Evangelho foi pregado no tempo de Paulo. Veja só a dificuldade, eles não tinham internet, não tinham avião, não tinham carros, e mesmo assim eles pregaram. Então tem um segredo para a coisa, né? De como que se faz. Tem um segredo. E outra coisa, atualmente agora no mundo, sabe quantas pessoas tem no mundo atualmente? Tem um site que se você entra nele, qual é o nome do site, você lembra? Worldometer. Se você escrever Worldometer e abrir esse site, você vai ver quantas pessoas nasceram hoje, quantas pessoas morreram, e os números ficam trocando o tempo todo. Então, a estimativa agora é de que tem quantos milhões de pessoas no mundo? 8 bilhões. 8 bilhões? E 5 milhões? E 800 e poucos mil de habitantes. Então, nesse site diz que está nascendo muita gente. Se você olha nos gráficos, está nascendo muita gente. E em comparação com o tanto de gente que nasce, morre. Mas não na quantidade que está nascendo. Então, está mais nascendo pessoas do que morrendo pessoas. E agora é que vem o ponto. A estimativa da Associação Geral, um dado, é que nós somos 21 milhões de adventistas em todo o mundo. Somos 21 milhões. E a última estatística do ano passado é que foram batizadas aproximadamente 1 milhão de pessoas ao redor do mundo.
Mas que desafio é esse? Porque nasce gente o tempo todo, morre gente o tempo todo, pessoas aceitam o evangelho, e em contrapartida, muitas pessoas estão saindo pela porta dos fundos da igreja e não estão permanecendo também. Então, é um desafio para esse evangelho ser pregado. Tem aqui o próximo slide? Eu não poderia esquecer de falar uma coisa muito importante. É que se nós temos tudo isso de população mundial comparado com a quantidade de adventistas que existem no mundo, seria aproximadamente 365.396 pessoas para cada adventista. É possível ou impossível? É possível ou impossível, né? Parece que Deus nos deu uma missão que, para a gente fazer ela agora, está muito complicada para nós, na situação em que nós estamos. E agora? Parece que Jesus nos deu essa missão que ela é impossível. Como que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Então, é isso que nós vamos ver nesta manhã, tá bom? Temos um outro verso aqui para nós lermos, para a gente poder dar continuidade apenas a essa introdução que foi feita, lá no livro de Lucas. Peço que vocês abram, sempre deixem a Bíblia de vocês aberta em algum livro aqui, porque nós leremos alguns textos que estarão em alguns livros próximos, tá? Está lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, dos versos 46 até o 48, fala assim: E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então aqui Jesus ele estava fazendo uma referência para os discípulos, e essa referência, notem bem aqui no verso 46, que está escrito assim: Ele disse, Jesus falando, né? Ele disse, está escrito, mas estava escrito aonde? Aonde na Bíblia que fala que Jesus iria nascer e iria morrer também? Lá temos duas referências que minha mente está fazendo voltar a minha mente aqui. Lá no livro de Isaías fala que Jesus, no capítulo 53, que Jesus iria nascer de uma mulher. E também Davi, ele fala o seguinte, que Jesus ele iria morrer e nenhum osso dele seria quebrado. Então essas são as promessas, as profecias que foram cumpridas lá no tempo de Jesus. E essas profecias messiânicas, elas fazem parte e elas são parte do Evangelho de Jesus. Então, o está escrito é muito importante. Veja, lá no verso 44, fala assim, no finalzinho do verso, cumpri-se tudo a meu respeito que está escrito. Então, essa palavra, ela é muito importante. Então, essa mensagem, naquele tempo, de que Jesus nasceria, estava sendo cumprida. E quem estava presenciando? Eram os discípulos. Os discípulos, naquele momento, estavam com o evangelho encarnado, de carne e osso, do lado deles, que era Jesus Cristo. Então, essa mensagem, o que aconteceu tanto no coração dos discípulos e que precisa acontecer nos nossos corações? É que ela precisa nos atingir, a mensagem do evangelho, do Cristo ressuscitado. Ela precisa atingir os nossos corações e ela também precisa nos afetar, nos transformar para sermos suas testemunhas. Nós não lemos lá em Mateus capítulo 24, verso 14, que era para testemunho de todas as nações? E aqui não fala no versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas? Quem que foi testemunha daquelas coisas? Os discípulos. Mas e agora? Nós temos que ser testemunhas dessas coisas também? Testemunhos do Cristo, testemunhas de Cristo e daquilo que está escrito na sua palavra. Seria possível se alguém tivesse morrido ontem e nós tivéssemos velado alguém aqui na igreja e de repente essa pessoa ressuscitasse e aparecesse aqui na igreja hoje sem dar algum testemunho de que ela tinha sido ressuscitada?
Ela foi ressuscitada, mas ela chega aqui, quietinha, senta num banquinho, fica quieta, não fala nada para ninguém que ela foi ressuscitada? Será que seria possível isso? Será que seria possível nós estarmos perto de Cristo e não testemunharmos dele? Porque nós precisamos ser testemunhas de Cristo e testemunhas daquilo que está escrito. Agora tem algo muito importante que está lá. Eu espero que vocês estejam acompanhando a linha do meu raciocínio. O que está no meu coração agora, na minha mente, possa ser transferida para de vocês, tá? Estou fazendo o máximo de esforço para que isso aconteça. Então, lá no livro de Atos, vamos continuar acompanhando aqui o raciocínio. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. Eu acho que hoje eu vou beber 1 litro de água aqui. Então Jesus disse assim, o seguinte: vocês serão minhas testemunhas. Então, para nós sermos testemunhas de Cristo, Jesus disse que era para sermos testemunhas. E se ele tivesse dito o seguinte: eu não quero que vocês sejam minhas testemunhas. Jesus não está precisando de testemunhas e nem defensores, e nem de advogados. Ele está precisando de testemunhas, testemunhas do Evangelho. Então, é possível nós sermos testemunhas de Jesus? Será que é possível? Aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, responde se é possível ou não nós sermos testemunhas de Cristo. E fala o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui está o segredo. Para nós sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos estar com Jesus. Como que nós vamos ser testemunhas de algo que a gente não presenciou e que a gente não sabe através daquilo que está escrito? Como que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo se nós não começarmos a ser testemunhas de Jesus? Vocês estão entendendo por que que o Evangelho vai ser pregado? Sim ou não? Dá para entender? Mas, além de sermos testemunhas de Jesus e precisarmos estar com Jesus, nós precisamos de um outro elemento. Convido vocês a voltarem no livro de Lucas comigo, capítulo 24. E agora, no versículo 49. Já vamos descobrir esse outro elemento de qual nós precisamos. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Do que nós precisamos? Poder. E esse poder vem de quem? Muito bem, através do Espírito Santo. Então nós precisamos esperar por essa promessa, porque Jesus está falando: olha, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Como que nós podemos esperar por essa promessa? Aqui, olha só. Uma expectativa reverente do grande poder de Deus. Um profundo desejo de receber esse poder e de estar preparados para recebê-lo. Uma oração fervorosa e unânime para que Deus cumprisse sua promessa. Será que nós temos que ficar esperando de forma passiva ou ativa para que seja cumprida a promessa? Aqui nós aprendemos coisas importantes. Nós precisamos esperar de forma expectativa e reverente do grande poder de Deus. Isso acompanhou os discípulos, eles aprenderam isso.
um profundo desejo de receber esse poder e de estar preparados também para recebê-lo. Nós precisamos pedir que Deus nos prepare para receber esse poder. E uma oração fervorosa e unânime. Nós precisamos estar continuamente orando para nós recebermos esse poder. Ellen White vai dar uma complementada aqui no próximo texto, dizendo o seguinte, que o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito Santo é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Então nós já podemos receber as gotas dessa promessa, mas ela não será o suficiente apenas receber as gotas da chuva temporã, porque nós precisamos receber o poder que vem dos altos céus, do Espírito Santo em nossas vidas, para que esse evangelho seja pregado a todo o mundo. E eu quero contar para vocês uma história. Esse livro aqui, do pastor Mark Phelan, ele me acompanha já tem mais ou menos uns 12 anos, que fala sobre o reavivamento prometido, sobre a promessa do Espírito Santo. E aqui ele conta a história de um jovem chamado Evan Roberts. Evan Roberts, ele viveu no país de Gales. E aos 26 anos, apenas de idade, já fazia 13 anos que ele estava orando pelos jovens da igreja para receber o poder do Espírito Santo, para que a igreja fosse reavivada naquele momento. E em uma das reuniões que teve, ele compartilhou com seus irmãos a experiência que ele estava tendo com Deus, porque ele sempre estava orando para receber o batismo do poder do Espírito Santo na sua vida. E quando ele contou a sua experiência para os jovens da igreja, aqueles jovens daquele lugar decidiram fazer a mesma coisa que Evan Roberts estava fazendo lá no país de Gales. E em 9 meses que eles começaram a orar, estima-se que 100.000 pessoas se converteram no país de Gales. Aí tem uma nota aqui, e essa nota ela é do ministro da Inglaterra, porque o país de Gales fica próximo ali da Inglaterra, né? E ele escreveu o seguinte, que o reavivamento foi tão grande, milhares de pessoas se converteram a Deus, que em um sábado à noite, em meio a um reavivamento, uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. Assim, muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. Ah, quem dera eu que amanhã todos os bares fossem transformados em lugares de oração aqui nesse lugar. Assim como aconteceu lá com Evan Roberts. E esse reavivamento perdurou por mais algum tempo ainda, através de um jovem que já fazia 13 anos que estava orando para receber esse poder. Mas agora você pode estar se perguntando, para que receber esse poder? Para quê? Pois é, agora nós vamos ter que voltar lá no livro de Atos, novamente, no capítulo 1 e no versículo 8. E eu vou ler novamente aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós temos uma outra citação aqui, que fala o seguinte, que esse poder que nós lemos agora, final do verso aqui, o começo, mas receberão poder do Espírito Santo. Quando descer esse Espírito Santo, nós teremos poder interior, poder para proclamar o Evangelho e também poder para levar outros a Deus. Então, receber o poder do Espírito Santo, irmãos, é a chave para a resolução de todos os nossos problemas da nossa vida. Problemas de saúde, familiar, emocional, financeiro, seja o que for. Nós precisamos desse poder. E desse poder aqui para nós sermos transformados, porque nós temos um caráter que precisa ser transformado, um coração que não anda de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos desse poder aqui para sermos transformados,
transformados para proclamar o Evangelho, para pregar esse Evangelho. Às vezes as pessoas se perguntam, mas a gente prega tanto. Já ouvi várias igrejas falarem assim, a gente prega tanto, a gente dá estudo bíblico, mas as pessoas não se convertem. Nós precisamos desse poder para levar outras pessoas a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Tem mais um verso aqui, só para complementar o que Ellen White fala, e ela diz o seguinte: os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. Obrigada. Eu fico imaginando que seria algo terrível e cruel alguém recebendo esse poder de Deus, porque estava orando lá na sua casa, lá no seu cantinho, e eu estar vendo isso e não estar cheia desse poder. Ah, irmãos, isso me assombra. Isso me assombra tremendamente. Então, meus irmãos, concluindo aqui, nós seremos testemunhas quando as Escrituras forem a base da nossa fé e prática. Voltando lá no começo, aquilo que está escrito é muito importante. Então, as Escrituras precisam ser a base da nossa fé e da nossa prática. Nós pregaremos o Evangelho verdadeiro quando formos revestidos do poder do Espírito Santo. Então, voltemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. Agora eu quero ver se vocês entenderam realmente o que eu quis dizer para vocês. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Será que eu consegui passar a receita do bolo para vocês agora, nessa manhã? Nós conseguiremos pregar este Evangelho com grande poder quando nós formos revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo, e isso pode começar aqui com a gente, aqui nessa vila de Consilvã. Para receber o poder do Espírito Santo, devemos pedir pela promessa e estarmos ativos na causa do Mestre. Como que nós receberemos essa promessa se não estivermos à disposição do Mestre, andando com Ele e estando ativos na sua causa? Nós precisamos estar sempre ativos na causa do Mestre. Agora, irmãos, prestem atenção agora que eu quero apelar ao seu coração. Você quer ser um cristão bíblico para ser testemunha de Jesus em todos os lugares onde você estiver? Quem quer? Será que eu falei para alguém que até agora tem vivido meio fraco na fé, não tem sentido força para orar, não tem sentido ânimo para entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, me transforma, dá o teu poder, me reaviva, porque eu preciso do teu poder na minha vida? Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que está meio desanimado, meio capengando, mas você capengando do jeito que estava, você vestiu sua roupa e veio aqui na igreja? Então, meus irmãos, eu apelo ao seu coração, para você que está desanimado, e se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração agora, louvado seja Deus por isso. Cristo nos deu o privilégio de sermos suas testemunhas. Ele não nos chama para sermos seus defensores, seus advogados. Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. É através das testemunhas que o testemunho lá de Mateus será cumprido. Então, esse poder capacitador do Espírito Santo que nos dá, que nos impulsiona a pregar o Evangelho a todo mundo. Cristo está te chamando para comprometer-se com Ele e receber dele esse poder. Você quer receber esse poder para ter o seu interior mudado? Eu não sei quem é você, eu não sei a sua particularidade. Talvez você precisa de muitas coisas para ser alinhado aí na sua mente, no seu coração para com Deus. Eu não sei, mas que o Espírito Santo abra o seu coração para Ele trabalhar no seu coração. Para que os seus maus hábitos, os seus defeitos de caráter sejam vencidos. Para que você tenha força para proclamar o Evangelho, trazer pessoas a Cristo e para que Cristo volte. Irmãos, estou cansada.
Eu estou cansada todos os dias de ouvir notícia de que um amigo faleceu, como o pastor Levi, que foi contemporâneo da faculdade do Gilberto. Eles estudaram juntos na Bolívia e essa semana recebemos a notícia de que esse pastor levou um tiro na sua cabeça porque ele foi tentar defender a família dos assaltantes que entraram em sua casa. São pessoas que estão sendo sepultadas diariamente. Não tem mais como viver nesse mundo. Nós precisamos nos envolver com a causa da pregação do Evangelho. Nós precisamos estarmos revestidos desse poder. E se você entendeu a mensagem dessa manhã e o apelo que Deus apele ao seu coração, eu convido que você se coloque em pé e cante comigo. Cante comigo hinos cheios do Espírito, mesmo hino que nós